Quanto às punições idealmente impostas aos praticantes de magia per se, Platão faz uma distinção entre dois diferentes eixos, a magia, farmaqueia, ou resulta em morte ou injúria, que quase leva à morte, e o praticante pode ou não ser um especialista. Em questão está o mal feito a uma pessoa, seus empregados, gados ou colmeias. E se a morte do réu não for necessária, a corte declarará uma multa de acordo com o dano provocado. O que determina uma pena capital é o status profissional do réu. Em um caso de envenenamento, farmaqueia, que não resulta em morte, uma pessoa leiga paga pelos danos, ao passo que o especialista médico é sentenciado à morte. No caso da magia, envolvendo imprecações de amarração, catadeses, encantamentos, epagogai, ou feitiços, epoidai, novamente um leigo é multado de acordo com os custos do prejuízo, ao passo de que um profeta, mantins ou adivinho, é sentenciado à morte. A lei ateniense tinha as regras para os processos privados por danos, em que o indivíduo levava seu ofensor a juízo. Se Platão tinha essa forma de procedimento legal em mente, nos casos que os danos deveriam ser pagos, isso sugere que sempre que os farmaqueia envolvessem leigos, o resultado não fosse a morte, ele consideraria esses casos como assuntos privados e a ser resolvidos pelos indivíduos envolvidos. Porém, sempre que a situação resultasse em morte ou houvesse profissionais envolvidos, a resolução desses casos seria o assunto de cidade-estado como um todo, e por isso os responsáveis deveriam ser purgados. Esse é o livro Magia no Mundo Grego Antigo, de Derek Collins. Olá, você está no canal A Voz do Labirinto. Então hoje, esse livro aqui que a gente vai falar é Magia no Mundo Grego Antigo. É um livro do Derek Collins e ele é bacharel em Linguística e Psicologia, mestre em Folclore e Mitologia da Califórnia, da Universidade de Califórnia, tem doutorado, enfim. Ele é bem bambambam no assunto. E é um livro muito interessante que ele vai abordar não só a magia grega em si, né, as técnicas e as práticas mágicas e ritualísticas da Grécia, na Grécia Antiga, mas também vai abordar assim, a influência da Grécia como civilização e dessas práticas mágicas no período medieval e também para os romanos. Tendo em vista que, segundo o próprio autor, ele fala que várias perseguições inquisitoriais eram baseadas em leis romanas, né? E boa parte dessas práticas mágicas que eram perseguidas eram gregas, segundo o autor. Eu não fui por esse lado para ver quais eram as práticas, que práticas eram essas. Essa parte eu não estudei. Mas é o que ele diz, né? Então, a gente acredita no autor. E ele vai abordar esses sistemas, tanto o sistema de magia grega até a era moderna, né? Mas assim, passando por cima, assim, né? Ele se direciona, se contém ali na parte da magia grega mesmo. Uma coisa muito interessante nesse livro, que acho que é uma das coisas que eu mais indico, é que ele tem um estudo filológico muito bom na parte filologia, o estudo da palavra, né? Então ele se aprofunda, ele vai trazer o radical da palavra, ele vai trazer as derivações, né? Então quando ele vai falar do que seria um magista, eu gosto disso, né? Ele destrincha a palavra e vai
e vai pesquisando, vai trazendo, né, esses radicais, assim, os significados, e eu acho que é um dos pontos, assim, que eu gosto desse livro. Ele tem uma estrutura, ele não é um livro denso nem pesado, mas ele tem uma estrutura bem acadêmica, assim, o estilo de escrita dele, né, é uma narrativa bem acadêmica. Então, na introdução, ele vai... Até porque ele escreveu 3 livros só. A maior parte dos textos dele são acadêmicos, realmente. Então, você percebe o quanto isso influencia. E quem faz faculdade, acho que vai distinguir como que é a escrita, né? Então, por exemplo, naquele outro livro que eu estava lendo, o da História da Bruxaria, você quase não tinha citações nesse livro, então ele era diretão, assim, sabe? Era mais o autor falando, e só no final ele vai pôr referências. Então é um livro, assim, que raramente tinha citações. Esse daqui, ele é inteiro cheio de citações, então ele vai falando e ele vai colocando citações, vai amarrando isso e vai trazendo citações que vão confirmar aquilo que ele está dizendo, ou de outros autores. Aquele outro livro não. Então isso é um dos pontos, assim, que eu identifico como sendo muito a influência da escrita acadêmica, né, no livro, né? Acho isso uma coisa, uma característica que eu percebo, né, dele. Então, por exemplo, né, ele vai apresentar a revisão de literatura, então ele vai trazer vários autores que falam sobre magia, ele é um estilo de escrita bem acadêmico, né? Então ele vai falar da metodologia que ele utilizou no livro, é uma coisa, assim, bem interessante. E ele vai trazer vários outros autores que também estudam sobre magia e bruxaria, enfim, e eu acho bem interessante. Um dos pontos que eu gosto nesse livro é a tradutora. Eu não sei, eu não fui ver se outras pessoas concordam. Quem traduziu Lúcia Sano. Eu achei um trabalho bem bom, porque parece que é ela que escreveu o livro. Tipo, eu vejo assim, tipo, quando a pessoa consegue captar a voz, a tradutora, né, o tradutor consegue captar a voz do autor, e como se ela estivesse escrevendo isso, porque é em português, né? Então é um livro, assim, que eu acho bem bom. Então ele vai falar da teurgia, da goeteia, de várias, da farmaqueia, né? Dessa diferença entre teurgia e goeteia, né? Goeteia é um termo que era para feitiçaria quitônica, e aí esse nome ele foi usado mais tarde para distinguir para esse sistema de magia que seria a Goetia, né? Mas ele vem da Goeteia. Inclusive tem um outro livro que fala sobre isso, da feitiçaria quitônica, eu vou deixar aqui, ver se eu acho aqui em algum lugar, que é Geosofia. E é um livro que fala especificamente da Goeteia, da prática, né? Que seria a evocação de tanto dos mortos quanto do trabalho com os deuses quitônicos. É um livro bem interessante. Mas ele vai falar essencialmente das práticas de culto a esses deuses quitônicos, a evocação aos mortos, todo o trabalho com a necromancia. É um livro bem legal. Mas ele só tem inglês, né? Então, bom, mas ele vai citar, né? Todo livro tem a sua obra clássica, que ele vai repetindo, né? Ele vai trazendo ele vai trazendo no livro. Eu acho que desse é sobre a doença sagrada. Então ele vai falar várias, e por ali você vê como que a magia grega era vista, né? No mundo antigo. Para Platão não é muito bem vista, não. Mas é um livro bem interessante. Não é um livro maçante, uma coisa que eu queria falar. E uma coisa interessante ele vai falar, por exemplo, da diferença entre magia natural e magia demoníaca dentro dessa visão medieval, né? Em que tudo que era natural era visto como uma coisa boa, uma coisa bonita, né? Uma coisa leve. Tudo que você fazia que era externo, que não era algo que vinha de Deus. Então, logo era demoníaco. E ele vai explicar muito bom, de uma maneira bem eficiente, essas diferenças, né? Ele vai trazer um estudo comparativo entre vários autores. Por isso que eu falei, é um texto bem acadêmico, mas não é um texto chato. Então, ele vai falar, por exemplo, do Fraser e do Taylor.
que para eles a magia era falsa porque o praticante tinha uma visão equivocada sobre a prática, né, enviesada. E aí ele vai trazer o Malinowski, que vai falar a magia como um efeito placebo, por exemplo, que é causado pelos efeitos positivos, pelos resultados positivos da prática, que não leva, que o praticante não levaria em consideração os efeitos negativos ou os resultados negativos da prática que ele está abordando. Então, a magia, para ele, as pessoas que acreditam em magia só funciona porque só leva em consideração os resultados positivos. Né? E aí ele vai trazendo esse estudo comparativo entre vários autores sobre a magia, sobre a prática. Então, é uma coisa bem interessante. Ele vai trazer também uma coisa que está no outro livro, que é a História da Bruxaria, um estudo bem clássico da antropologia, que é a magia do Zazang, né? Tá nesse livro também. E aí, por exemplo, Tambiá, que é um outro autor, ele vai falar que da magia como performance, né? Ela como uma prática performática, e que por isso que as pessoas entendem como que funciona, né? E essa coisa da magia como performance, na magia do caos, ela é abordada como psicodrama e é inclusive tida como uma técnica. E é algo e a dramatização não é algo que é usado só atualmente, né, na magia do caos, mas também sempre foi usado, né, em todos os rituais, basicamente, essa dramatização ritualística, né, para você atingir esse efeito mágico. Que é feito, inclusive, em Eleusis, nos rituais de Eleusis, né? A encenação da procissão de Atenas, até Eleusis é Atenas? Acho que é Atenas. Não sei, acho que é. Mas essa procissão, o rapto da Perséfone era encenado, o luto da Deméter também era encenado, né, nesses 9 dias. Então era algo bem característico dentro da magia, né? Essa questão da dramatização, do psicodrama, né? Eu já falei sobre a doença sagrada, então ele vai falar essa diferença, vai abordar também no livro a diferença entre a farmaqueia, a goeteia e a teurgia, vários tipos de magia diferentes, gregas, né? E como que isso é abordado dentro do contexto da época, né? Então é um livro bem interessante, é um livro que eu indico bastante que vocês leiam se vocês querem entender não só sobre como funciona a magia, né, mas a Grécia em si, ela influenciou muito o nosso mundo. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha e me sigam lá no meu Instagram, curtem, comentem, compartilhem para divulgar meu trabalho.